Se você já investe em fundos imobiliários há algum tempo, é bem provável que tu tenha algum fundo de papel na carteira. E agora tem muita gente apavorada que os fundos de papel estão caindo. Mas será que é hora de vender tudo e sair para comprar fundos de tijolo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o principal motivo pelo qual os fundos de papel estão caindo e também vou responder se esse motivo deve continuar acontecendo nos próximos meses. E a gente vai usar como exemplo aqui dois fundos de papel bem populares, que é o IRDM11 e o Habitat 11. Meu nome é Felipe Carvalho, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Investir é Preciso. Talvez alguns de vocês até já saibam o motivo pelos quais os fundos de papel estão caindo tanto. E deve ter também alguns que estão assistindo agora que nem sabem o que são fundos imobiliários de papel. E para essas pessoas que nem sabem o que é fundo de papel, deem uma olhada lá no meu Instagram, nessa postagem que vai estar aparecendo em algum lugar da tela aqui, onde eu explico não só um pouco mais sobre o IRDM, mas eu faço um baita resumo sobre o que é um fundo imobiliário de papel. Então, se tu não sabe, depois vai lá no meu Instagram e procura essa postagem. Vamos direto ao ponto. O principal motivo pelo qual os fundos de papel estão caindo é porque nós tivemos alguns meses de deflação. E para quem não sabe, deflação é quando a gente tem diminuição dos preços dos bens e serviços de forma mais generalizada. E sim, não é algo que a gente está muito acostumado a ver aqui no Brasil. E eu confesso para vocês que eu não cheguei a sentir no meu bolso essa diminuição. Mas a gente pode ver aqui, que no mês de setembro, por exemplo, principalmente o setor de transportes e o setor de comunicação foram os grandes responsáveis por essa deflação. Lembrando que o setor de comunicação teve um impacto bem significativo na redução de ICMS que aconteceu recentemente. E é até estranho ficar falando de deflação, né? Afinal, o Brasil não é um país da inflação e alguns anos para trás não era o país da hiperinflação. Vamos dar uma olhada aqui e ver nessa tabela quantos períodos a gente teve de deflação. Então aqui tem o resultado mensal do IPCA desde 1981 até 2022, até setembro de 2022. E eu peguei isso aqui, apesar de estar bem bonito aqui nesse site, eu peguei e botei numa planilha de Excel para ficar mais fácil para a gente manipular. Eu trouxe todas aquelas tabelas aqui para o Excel. E olha aqui quantos períodos a gente tem aqui, Vou fazer um filtro aqui para a gente só ficar com os meses. Então vamos tirar a data, IPCE e esse outro campo aqui. Então a gente pode perceber que a gente tem 501 meses aqui nessa nossa amostra. E quantos meses vocês acham desses 501 que tiveram deflação no período? Vocês se arriscam a chutar? Olha aqui, vamos botar aqui um filtro de menor ou igual a zero e a gente já vai ter essa resposta. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. E sim, são apenas 19 meses. Então aqui eu já tinha feito um resuminho que eu deixei escondido para vocês. Mas olhem o patamar que a gente está falando. De 501 meses, apenas 19 tiveram deflação. Isso é basicamente 3,79%. E se a gente disser isso de outra forma, a gente pode dizer que tem 96,21% de chance de ter inflação no mês dentro dos dados da nossa amostra. E não é por coincidência que desses 19 meses, 4 foram a partir de 2020. Então a gente tem aqui 2020 e nós temos agora 13 meses em 2022, porque desde 2020 a gente sabe que aconteceu muitas coisas bem loucas e inacreditáveis no mundo. A gente teve pandemia, guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente também teve preços de carros que aumentavam mesmo após o carro sair da concessionária, porque a prática é, tu compra um carro, tu tira da concessionária, ele já perdeu 20% do valor, e a gente viu que às vezes as pessoas compravam o carro e conseguiam revender ele mais caro algum tempo depois, algo realmente bem bizarro se a gente for analisar o comportamento normal. Mas eu acho que fica bem claro quando a gente vê aqui 3,79% de chance de deflação contra 96%, que se nos próximos 6 meses tu tivesse que apostar se vai ter mais inflação ou deflação, qual deveria ser a tua aposta? E outra coisa que a gente pode observar desses dados aqui, que geralmente essa deflação ela acontece no segundo semestre do ano, que é o que a gente está. Então aqui teve junho de outros anos, agosto, novembro, setembro, que são meses que a gente já pode ver então que pode acontecer uma certa deflação. Claro que foram poucos meses que isso aconteceu, mas não é algo inédito. Mas realmente nessa amostra aqui nunca aconteceu de ter 3 meses seguidos de deflação. Mas de novo, eu não acho que isso vai continuar se repetindo nos próximos 6 meses. E não acho que deveria fazer
tuas estratégias com base nessas previsões também. Apesar de eu gostar muito dele, ó, olha aqui, ó, tem até a tatuagem, eu não acho que a gente vai virar um Japão da vida. Que o Japão, sim, ele tem períodos bem grandes de deflação. A gente pode ver aqui o índice de inflação dos últimos 10 anos, até agora, recentemente, tem aumentado, mas durante muito tempo ele ficou ali com deflação, abaixo de zero. E se a gente for olhar na história, tem outros períodos com o Japão que isso aconteceu. Mas eu não acho que o Brasil vai se transformar num novo Japão. E agora a gente vai ver o que aconteceu com os rendimentos desses dois grandes fundos de papel, que é o IRDM11 e o Habitat 11. Mas antes da gente olhar esses rendimentos, eu queria te pedir, se tu está gostando do conteúdo do canal, clica para se inscrever, compartilha com mais pessoas, assim tu ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E eu também tenho outro convite para te fazer. Se tu tem interesse em construir uma renda passiva dos teus investimentos e saber um passo a passo para fazer isso acontecer, sem ficar se preocupando se vai ter inflação ou deflação, ou seja, um método que tu pode seguir para saber exatamente o que fazer e não ficar caindo nesses medos que de tempos em tempos o mercado fica jogando para cima da gente. Então, se tu tem interesse em participar desse evento, vai estar o link na descrição dessas super aulas. Vão ser 3 aulas nos dias 7, 8 e 9 de novembro às 19h45. Então, se tu tem interesse, clica no link, se inscreve e eu te vejo lá. Vamos voltar aqui para analisar os relatórios dos fundos imobiliários. Começando aqui pelo IRDM11. A gente tem essa tabela aqui com o rendimento que ele pagou nos últimos 12 meses. E a gente já pode observar aqui, ó, que o rendimento que foi pago em setembro foi o menor rendimento pago nesses últimos 12 meses. Então parece que a deflação teve um impacto bem relevante nos rendimentos que o IRDM pagou. Se a gente pegar aqui, ó, esses 3 últimos meses antes de setembro e fizer uma média, a gente vai ver que esse valor que ele pagou aqui em setembro de 2022 é mais ou menos ali 35% menor do que a média desses 3 meses anteriores. Então realmente é um impacto relevante e por isso muita gente ficou meio apavorada com os seus fundos de papel. Especialmente porque ainda é um mercado que tem muitos investidores, pessoas físicas, que muitas vezes não tem todo um preparo ou uma estratégia na hora de investir. Então quando tem um impacto bem relevante desse tipo nos rendimentos, as pessoas ficam bastante assustadas. Já o Habitat, olha aqui, ó, ele também trouxe os pagamentos nos últimos 12 meses e também o último pagamento que ele fez é o menor nos últimos 12 meses. Eu não consegui trazer o mesmo período, que seria setembro, né, como vocês viram lá no IRDM, porque o relatório do Habitat, que falaria do mês de setembro, ainda não foi disponibilizado. Então vai ficar um pouco descasado esses meses, o que pode dar uma pequena vantagem para o Habitat 11, já que ele vai ter menos meses de resultado com deflação aqui no relatório gerencial. Mas vamos fazer a mesma análise. Se a gente pegar os 3 meses anteriores, fizer uma média aqui e comparar com o valor que ele pagou de último rendimento, a gente vai ver que ele pagou um rendimento mais ou menos 23% menor do que ele tinha pago nessa média dos últimos 3 meses. Então a gente percebe que o Habitat também foi impactado com essa deflação. E aí tu pode estar se perguntando, Felipe, por que a deflação impacta tanto nesses fundos? E eu vou mostrar para vocês e é bem fácil de entender, é só a gente olhar a carteira deles. Vamos começar aqui pelo Habitat. Basicamente, 87% da carteira deles é CRIs. E desses CRIs, mais ou menos 80% é indexado ao IPCA. Se a gente somar aqui com os indicadores do IGPM também, passa um pouquinho de 80% dos CRIs que são atrelados à inflação. Então, quando esses índices que medem a inflação, eles sofrem deflação, a gente vai ver ali depois na DRE que tem algumas receitas dos fundos que são bastante impactadas. Se a gente for ver o IRDM aqui, ó, basicamente 66% da carteira dele está em certificados de recebíveis imobiliários. E em termos de indexador, a gente já pode ver aqui, ó, que basicamente 55% do patrimônio está atrelado à inflação e tem uma parte que está atrelada ao IGPM e o IGPDI. É uma parte pequena, mas ainda assim a maior parte da carteira dele está sim indexada a um índice de inflação. Então quando tem deflação, eles sofrem, como a gente já vai ver, linha a linha na DRE dos dois fundos. Vamos começar a ver a DRE do IRDM11. Olha aqui como a receita em setembro de 2022 foi bem menor do que a receita dos meses anteriores. E por que isso aconteceu? Olha essa linha aqui, ó, correção monetária. Como ela vinha 8 milhões, 9 milhões, 11 milhões e aqui ela caiu para 3 milhões. Realmente foi o impacto da deflação.
Também outro fator que contribuiu bastante para esse rendimento menor do IRDM é que ele não conseguiu um resultado tão positivo na negociação de fundos imobiliários. Quem já investe nesse fundo sabe que ele tem uma parcela do seu resultado que ele gera através de compra e venda de fundos imobiliários. Ele acha que ele consegue fazer isso e gerar retorno a mais para o cotista, e muitas vezes ele consegue mesmo. Olha aqui, ó, gerou mais de 1 milhão de retorno, aqui já foi bem menos, mas foi positivo, aqui já foi negativo, aqui de novo um retorno mais de 1 milhão. Então é um resultado que oscila, mas no longo prazo tende a ser positivo, pelo menos isso foi o que o IRDM vem entregando até o momento. Então é um fundo que tem um histórico tão longo como 10 anos para a gente dizer que ele consegue fazer isso em prazos bem grandes, mas até o momento ele vem conseguindo entregar essa estratégia. E olha aqui, em setembro de 2022 ele teve um resultado negativo também, então isso ajudou também a ele ter uma menor receita nesse mês. Já aqui no Habitat, só para vocês não se confundirem que o relatório ele está mostrando o inverso. Aqui o mês mais recente está aqui à esquerda e o mês mais antigo está na direita aqui, ó. Se a gente for ver, até é curioso, porque as receitas com os CRIs foi a maior dos últimos 12 meses. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Olha, ele teve aqui uma valorização dos CRIs que realmente fez com que esse resultado fosse bem grande. Quando a gente vê essa linha de atualização monetária, ela também sofreu, como a gente tinha visto lá no IRDM11, mas aqui ele teve uma questão de valorização desses CRIs que ajudou esse resultado a ser até maior do que vinha sendo nos meses anteriores. Mas o Habitat acabou tendo despesas bem maiores do que ele vinha tendo, pelo menos nos outros 2 meses anteriores, porque ele está provisionando a taxa de performance que ele vai pagar. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco no Habitat, porque ele tem uma taxa de performance que é indexada sobre o CDI. E isso permaneceu, inclusive, quando a taxa Selic estava a 2%. E aí não era mais tão difícil de gerar esse retorno acima desses 20% da Selic que gerava a cobrança de taxa de performance. Eu gostaria de muito mais ver ele sendo alinhado com uma taxa de performance ligada à renda variável, como o IFIX, ou daqui a pouco o IPCA mais alguma taxa fixa. Mas enfim, o fundo escolheu assim, eu questionei até e eles não me responderam o questionamento. E apesar do IRDM não cobrar essa taxa de performance, pelo site do Status Invest ele mostra que o Habitat teve um retorno um pouquinho superior ao IRDM11, na verdade com uma diferença relativamente considerável nesses períodos de 2 anos, que é o que a gente tem o histórico conjunto dos dois, desde 2019, agosto de 2019 até outubro de 2022. Então assim, os dois fundos imobiliários eles são de papel, mas eles têm estratégias bem diferentes. O IRDM11 ele tenta fazer esse ganho com os trades de fundos imobiliários, como eu já falei para vocês, e muitas vezes em mercados de baixa não é tão fácil de fazer esse ganho, mas a gestão deles é bastante competente. Na maior parte dos meses consegue entregar esse resultado e eles focam em CRIs mais básicos, mais padrão assim, vamos chamar. Já o Habitat 11 ele foca mais as suas operações em loteamentos. E isso acaba tendo um potencial de retorno maior, mas também acaba tendo um pouco mais de risco. É justamente por correr mais risco que ele acaba tendo uma taxa de remuneração da sua carteira maior, que acabou fazendo com que ele tivesse entregado um resultado maior do que o IRDM para os seus acionistas. É só a gente ver aqui, ó, de novo na carteira do Habitat 11. Olha a taxa média do IPCA que ele conseguiu, 10,57, o índice de construção também, que é um índice altíssimo, 2,28, 9,50, olha o tamanho dessas taxas aqui, ó. Olha os valores que está aparecendo aqui. Vamos comparar com a carteira do IRDM11. 8,42 no IPCA, lembra que aqui a gente tinha conseguido 10,57, não tem nem INCC, CDI é 5,34, comparando com 4,93, até o CDI e o IRDM acabou ganhando, mas no geral a gente vê aqui que o IRDM ele acaba conseguindo uma remuneração menor do que a remuneração que o Habitat consegue, justamente por ele correr um pouco mais de risco nesses seus empreendimentos. Então depois dessa comparação vamos fazer só esse resumo, né? Como vocês viram ali na primeira tabela, acho que ficou bem claro que por mais que a gente ainda possa ter alguma deflação nos próximos meses, não projeta na tua mente que vai ter deflação daqui para frente e o Brasil nunca mais vai voltar a ter inflação. Isso não é verdade. Então assim, por mais que os fundos de papel
possam sofrer um pouquinho nos seus rendimentos momentaneamente. No longo prazo, eles devem voltar a pagar patamares maiores quando a inflação também voltar a vir com mais força. Inflação e juros são ciclos, né? Por isso que se fala ciclo de juros, ciclo de inflação. Então vocês têm que estar acostumados a ver essas variações ao longo do tempo. E eu sei que olhando para trás parece fácil. Aqui eu teria vendido os fundos de papel, aqui eu teria comprado fundo de tijolo. Mas põe na cabeça de vocês, ninguém consegue fazer consistentemente essa troca no momento exato. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que ter um método para investir. Um método que contempla todos esses cenários e não ficar pulando de galho em galho toda hora que tu vê uma notícia mais alarmante assim. Porque lembra, jornal quer vender a notícia. Então ele vai realmente fazer uma manchete para pescar a tua atenção, mas não necessariamente tu precisa ler aquilo ali e mudar toda a tua estratégia de investimentos. Na verdade, o mais correto é ter uma estratégia que tu vai seguir independente do cenário, porque é uma estratégia que é balanceada justamente já contemplando esses diversos cenários que vão acontecer ao longo da jornada de investimentos do investidor. Então não saia vendendo todos os seus fundos de papel, até pode ser uma oportunidade de compra para quem está com um percentual um pouco abaixo, apesar que eu acho que a maior parte dos investidores estava entupido de fundos de papel, mas enfim, o importante é tu ter uma estratégia clara para seguir ela, porque é isso que te impede de ficar muito inseguro e com medo e sem saber o que fazer. E se tu não tem nenhuma estratégia, te sugiro a clicar no link lá e se inscrever na Maratona da Renda Passiva, porque realmente vai ter muito conteúdo para te ajudar a investir melhor. E aí, o que tu achou desse vídeo? Tu já sabia que a deflação era um percentual tão baixo em todos os meses que a gente teve de inflação desde 1981? Eu confesso que eu fiquei surpreso com esse número, eu não tinha ideia, eu achava que era pouco, mas eu não achava que era tão pouco. Lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.